Salve, salve investidores, fechamento de mercado, sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026. Vamos dar uma olhada no comportamento do mercado no dia de hoje, né? Então vamos dar uma olhada no nosso checklist, como que estava o sentimento do mercado hoje. Então o mercado estava risk off, então mercados emergentes em baixa, dólar australiano em baixa, títulos conversíveis em baixa, títulos high grade, o único que esteve em alta, né? Commodities em baixa, investimento grade em baixa e crescimento em tecnologia em baixa, né? Em contrapartida, o VIX alto, enfim, DXY também alta, né? Títulos do governo em baixa, títulos do governo 2 anos em baixa, enfim, título do governo 10 anos em alta e o ouro em baixa, né? Então esses condicionantes aqui mostram que o mercado ele estava risk off e a nossa projeção era de queda na bolsa e alta no dólar com esse cenário aqui. E foi realmente o que aconteceu, né? O Infut teve uma queda e o dólar teve uma alta, né? Então, conforme a nossa projeção, o mercado andou na mesma direção, né? Então, um panorama um pouco macro, né? Antes de mostrar o nosso estudo quant, enfim, nossos pontos de volatilidade que deram trade no dia de hoje. Então, esse é o nosso checklist de mercado, né? Para ver como que está o sentimento do mercado, enfim, no dia. E os big players ficaram na ponta vendedora no Infut e na ponta compradora no Dolfut, né? Inclusive a compra no dólar atingiu o nosso alvo da operação, enfim, mais de 52 pontos. E o Infut termina com uma queda de 505 pontos. Então, esses foram os dados no dia de hoje. Vamos dar uma olhada no gráfico. Então, o dólar ele tinha uma compra acima dos 5.245,87. Então, vamos marcar aqui, né? Acima dessa região, compra no doleta. Enfim, volatilidade acionada para compra, né? E foi o que aconteceu, né? O mercado ele teve gap, depois ele veio fechar o gap, enfim, e segurou bem na média de 9 períodos, né? Para ganhar força e romper o nosso gatilho de compra, né? E após o rompimento desse gatilho, não teve nenhum stop na operação, ele já veio bater o nosso alvo, né? Na região dos 5.273 e 77, né? Depois ele corrige, vem testar essa compra, né? Para novamente acionar uma nova entrada, enfim, e renovar a sua máxima do dia, né? Então, o trade de hoje no dólar foi na ponta compradora, né? O dia todo, os grandes players comprando, enfim, e o dólar com a sua alta bem forte no dia de hoje, né? Uma alta de 1,21, enfim, chegando na máxima do dia, enfim, vem testar de novo a média de 9, né? Onde ele segurou bem para tentar renovar essa máxima, né? Mas foi perdendo força no finalzinho do dia, enfim, e o gatilho foi acionado e teve o teste do gatilho e uma reentrada no trade, né? Então, gatilho de compra acionado, chegou no alvo da operação, né? Enfim, fez um topo aqui nessa região e até acionando o stop, né, para quem carregou o trade nesse doleta. Então esse é o dólar sem nenhum stop na operação no dia de hoje, gatilho de compra acionado e ele chega no alvo da operação. Vamos dar uma olhada no Infut. Então o Infut ele tinha uma venda abaixo dos 183.018, né? Então aqui ele aciona uma venda, enfim. E no dia de hoje ele teve gap e veio fechar o gap, né? Raramente ele fecha o gap no dia, mas hoje ele veio testar a venda, enfim, stop essa venda, né? Porque o preço ficou acima dela, então não foi acionado. E aí ele veio fechar o gap, né? E testar essa média de 9 a de 50, enfim. Depois ele
tem uma nova queda, acumula preço para, né, tentar ganhar força e operar acima do fechamento anterior, né? Mas chegando no fechamento anterior, ele acaba perdendo força, né? E depois ele acaba de novo operando abaixo da média de 9, da de 50, né? Mostrando um viés mais baixista e acionando o gatilho no período da tarde, né? 2 horas da tarde ele acabou acionando o gatilho e veio buscar o nosso alvo da venda, né? Então, o dólar e o índice chegando no alvo da operação. Ambos chegaram no alvo da operação, acionando o nosso trade, né? Enfim, veio pegar nossa projeção, depois veio pegar o alvo da venda, chegando, né, bem próximo dele, enfim, e depois corrigindo e dando, né, um repique, enfim, vindo testar a média de 9, né, e fechando próximo da nossa projeção. E até, né, em algum momento aqui tentou testar essa venda, né, porém não chegou perto dela, né. Então o trade continuou com um viés mais vendedor após o acionamento do gatilho, né, e o fechamento se deu por uma queda de 0,94, né. Então esse foi os pontos de volatilidade para hoje no Infut e no Dolfut, né, trade com dados, enfim. O nosso curso está disponível gratuito no nosso canal. Então, acessando o nosso canal no podcast, você tem o nosso curso de trade com dados, né? Então, se você tem interesse em se tornar membro e ter acesso a esses dados, entre no nosso grupo do Telegram para maiores informações, né? Esse trade é um trade quantitativo, então esses pontos de entrada, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora, se dá pela análise de padrão de movimento de preço, e através desses padrões de movimento de preço nós temos os pontos de volatilidade, né? E a vol que se inicia desde o início, né? Então a gente pega esse início de volatilidade, enfim, ajudando você a gerenciar o seu risco e principalmente, né, saber onde que fica o stop da sua operação, né? Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.